Olá, bom dia, tudo bem? Quanto tempo? 13 de abril, bom dia para todo mundo e sempre na esperança de dias melhores para mim, para você, para os gaúchos, para os brasileiros, enfim, para o mundo inteiro, certo? Vamos começar as nossas notícias de hoje já falando de aquele assunto lá do Rio Gravataí. Hoje de manhã seria muito cedo, pois agora são 6 horas da manhã. Ontem de tarde eu fui lá no Rio Gravataí dar uma olhada, ver como é que estavam as coisas por lá, né? Eu fiquei realmente bastante preocupado com a situação. Imagina dar uma mortandade de peixe, imagina os pescadores ficar lá um mês e tanto sem poder ter ali sustento. Muita gente vive daquilo ali, sim. E aí eu fui lá olhar, eis que a minha surpresa, vamos mostrar aí. São 20 segundinhos só, 25 segundos que eu fiz um vídeo mostrando. Olha só que coisa boa ver o rio assim, o rio tá limpo e aí aquela vegetação voltou para o banhado. Em vez de ir para Porto Alegre, para o lado do Guaíba, ela retornou, que não é comum. Falando com os pescadores, que é realmente quem convive ali na prática, eles disseram que os últimos ventos fizeram com que retornassem aquela vegetação lá para o Banhado Grande, de onde ele vem, entendeu? Mas aí eu não me contive, dei uma ligada para o Paulo Miller, que é da Fama, né? Perguntando para ele sobre o fenômeno, se ele tinha visto alguma coisa. Ele disse que não tinha reparado, não tinha ido lá ainda, mas que levou o problema para o diretor da Fama, o Paulo Moreira, e por sinal o pai dele está de aniversário ontem, Paulo Machado Moreira, ex-presidente da Câmara, eu gosto muito do Paulo, e o Paulo Moreira, filho, ouviu do Paulo um protocolo, algo que deveria se fazer lá no Rio, e pode continuar fazendo mesmo que o rio esteja numa boa, porque lá embaixo aquele eucalipto ainda não foi retirado, tal, enorme, e lá para baixo ainda tem essa vegetação, não podendo os pescadores passar para onde eles querem ir, navegar, até o Passo da Canoa, até, enfim, o Guaíba, sei lá, né? Ali tem um trecho muito grande que ainda tem essa vegetação, mas que o vento empurrou lá para cima do Banhado Grande. Então, boas notícias, porque com essa abertura de água visível, o sol, a natureza está dando aquela oxigenação e não vai acontecer mortandade de peixe algum. Mas é bom ficar de olho, é bom monitorar o rio, e o presidente da Fama, então, uma hora dessa a gente convida ele para ir lá bater um papo, para ver como é que é lá de perto, inclusive falar do seu trabalho, tá bom? Então, uma boa notícia já no início, de que o Rio Gravataí está respirando tranquilo. E outra notícia também é de que vão ser criados 510 empregos em Gravataí, né? O Mercado Livre foi embora, e a Magalu, uma logística do Magazine Luiza, está se instalando em Gravataí, 360 empregos diretos e 150 indiretos. O Magazine Luiza que já teve loja no centro de Gravataí. Parece que ali na frente do quiosque, ali da rua Anápio Gomes, ali ela tinha um Magalu ali. Será que ela está mudando a marca para Magalu? Eu gostei até. Achei melhor que o Magazine Luiza, mas é um problema dela. E então a Magalu está se instalando em Gravataí, voltando para Gravataí, mas em termos de logística, muito melhor, porque a loja ali empregava meia dúzia de pessoas, e o Magazine Luiza Logística vai empregar 510 pessoas mais ou menos. Boa notícia, boa notícia. Outra notícia também, a nova lei de trânsito vai passar. Essa nova lei, eu estive reparando, essa nova lei do trânsito, tu não pode ter gravíssimo. Se tu não tiver nenhuma gravíssima, tu pode, não deve, né? Mas pode chegar até 40 pontos na carteira, né? Que não é recolhida a carteira. E muito que quem trabalha com caminhão,
motorista profissional vai ter uma série de molezas, não vai ser assim para tirar a carteira dos profissionais, até porque eles andam expostos aí na rua mesmo, né? Um motorista comum tem que ter certamente a cobrança maior do que um profissional. Não que o profissional não deva ser cobrado, mas como ele trabalha com o caminhão, passando por dentro de diversas cidades, onde tem tudo que é tipo de sinalização, eu achei legal até ter essa, vamos dizer assim, essa benevolência aí com os caminhoneiros, né? O que não significa que vão beber, isso é por sinal, por falar em beber, uma coisa foi modificada nessa legislação. Quem atropelar alguém, matar alguém ou não, aleijar alguém por estar bêbado em parada de ônibus, não sei aonde e tal, por estar alcoolizado e se for pego, vai, antes podia, prestação de serviço, não sei o quê, vai direto cumprir a sua pena na cadeia. E isso eu achei muito certo, certíssimo. Porque o cara enche a cara de cachaça e sai a matar vítimas aí indefesas, muitas vezes esperando um ônibus, depois de um dia de trabalho, famílias inteiras são dizimadas. Bebeu, atropelou alguém, matou, enfim, cadeia. O exemplo, é bom que o exemplo seja visto, né? Uma coisa que eu quero fazer agora, nesse primeiro tempo, um elogio ao... Muita gente vem me elogiando há horas aí, o hospital de campanha de Cachoeirinha. Eu já fiz críticas, né? Mas quando tem que elogiar, muita gente vem, olha como é bom, como é humanizado, como o tratamento e tal. Esse dia eu vi uma live aí do diretor do hospital de lá, não esqueci o nome dele agora, perdoe, mas só mandar que depois a gente repara. E ele foi muito interessante, apresentando ali os médicos. E ontem faleceu a mãe, Dona Irma, a mãe do Sérgio Lourenço da Rocha, colega da rádio Vale, muitos anos, ele trabalhava no esporte, eu fazia social, geral, tal, Serginho, perdeu a mãe, Dona Irma. E aí o Sérgio, liguei para ele, dando os pêsames para ele, tal, as condolências, e o Sérgio registrou, olha, Chico, eu vou dizer, eu queria, se tu puder falar lá no teu programa até, um agradecimento em meu nome, em nome de todos que são internados lá no hospital de campanha de Cachoeirinha, que o tratamento é VIP, Very Important People, VIP, é impressionante como eles cuidam das pessoas, inclusive, coisa que eu me queixei muito, inclusive quando a pessoa liga para saber como é que está um parente, eles fazem um vídeo da pessoa, entendeu? Um vídeo confidente, mandam para o WhatsApp, tá assim, tá assado. Gente, isso aqui é o que eu quis, não pode, porque está no oxigênio, está aqui, daí depois está num caixão, aí tu pode ver. Não, tem que ter esse serviço social sim, e Cachoeirinha, segundo o Sérgio, eu nunca estive lá, segundo o Sérgio Lourenço da Rocha, é exemplar. Ele assistiu um senhor que se salvou, em alguns lugares até é fato raro se salvar, e ao menos não registram que se salvaram, ou morre ou não diz nada que se salva, alguns lugares aí. Então, que o senhor saiu de cadeira de rodas, bateram palmas e balão e tal, cada um que sai eles fazem a mesma coisa, e quando esse senhor chegou lá na rua, ele disse para o Sérgio, para quem quisesse ouvir, o Sérgio é jornalista, dono da Bola em Jogo, da revista, olha, tudo que eu disser é muito pouco, por tudo que eles fizeram por mim lá, para a minha saúde, o carinho de todos, das enfermeiras, eu era tratado realmente como um ser humano, como todo mundo deve ser tratado, um senhor humilde, uma pessoa, né? Então assim, eu faço com gosto, faço com alegria e com muita satisfação, de modo a incentivar que eles façam muitas vezes mais isso, certo? Porque às vezes um grande hospital, daqui a pouco eu vou falar um assunto, às vezes um grande hospital não trata a pessoa com a eficiência médica e com o carinho que todo ser humano merece, ainda mais longe dos familiares e com uma doença desgraçada, eu não gosto de usar essa palavra, mas uma doença desgraçada como essa, certo? Eu também queria falar, me embalando nesse assunto, que houve um caso, eu não vou citar nome,
não quero fazer muito espalhafato e tal, mas eu quero falar porque me consternou o assunto. Eu estive no velório de uma pessoa aí de Gravataí e me relataram ali, familiares próximos, né, de que ele nem tinha sido sepultado e veio uma conta de quase 496 mil de um familiar seu que teve 25 dias no moinho de ventos. Moinhos de vento ou moinho de vento, não sei qual é o nome direito. Que é particular, mas os hospitais particulares ganham sim incentivo do governo, ou dos deputados, ou de senador, emendas e etc e tal. Eles cobraram 7 mil reais, 7 mil e poucos reais por dia dessa pessoa que estava internada lá. E agora veio a conta e os familiares não tem como pagar. Como é que vai pagar 500 mil? 500 mil reais, além fica sem o familiar. E tem mais um detalhe que eu vi um médico contando na cerimônia que eu estive lá ligeirinho. Essa pessoa adquiriu uma fístula, uma ferida abaixo do final da espinha, para não dizer bem o local que é. Quando eles viram, estava enorme a infecção. E aquilo estava sugando, eu não sou médico, não sei, vamos dizer, estava sugando as energias, a ação do corpo para ele se recuperar da Covid. Entendeu? Aí viram aquilo. O cara já estava 23 dias no hospital, levaram para uma mesa cirúrgica, lá, ali, levaram ele, deram anestesia geral no cara, nessa circunstância, entubado. Aí fizeram lá a raspagem e tal, operaram o cidadão, voltou, não levou algumas horas e morreu. O mesmo hospital que cobrou 496 mil reais. Outro detalhe, segundo o médico, informalmente não sabia nem que eu era, eu estava assim, quieto no velório tomando um cafezinho. Esse senhor nem banho tomava, todos os dias, como deveria ser, por uma diária de 7 mil reais. Olha, gente, vamos dizer que fosse um hotel, não é um hotel, que é diferente, é muito diferente. Mas 7 mil reais por dia, com esse tratamento aí, e o hospital ganhando apoio do governo federal, eu não pagaria. Eu vou dizer para vocês aí, não sou velhaco, nem vigarista, nem estou incentivando que a família... Não tem como pagar, não paga e pronto, entra na justiça. Tá. Dano moral, por que não viram antes essa fístula, essa ferida que ficou enorme e que sugou uma possível recuperação dando anestesia geral no cara que já estava entubado? Entendeu? Por que não dava um banho? Porque cheirava mal, isso e etc e tal. Olha, é muito, no mínimo, muito questionável na justiça para baixar isso e muito. E saber se o Hospital Moinhos de Vento recebe ou não incentivo federal, ou dos deputados, ou etc. Porque se receber, tem sim que fazer uma redução nesses valores. Não é possível 7 mil reais de diária, a pessoa nem estava velando e já veio a fatura com a conta para pagar. Pelo amor de Deus. Eu dei um baita exemplo de Cachoeirinha e não assino embaixo por esta atitude, ao menos, desse amigo nosso que faleceu em Gravataí, com esse valor estratosférico que querem cobrar da família, além de lutar com a conta do tamanho do bonde. Então, continuando, vou registrar aqui que o polêmico Roberto Jefferson esteve no Rio Grande do Sul, esse final de semana, dando posse ao novo presidente do PTB do Rio Grande do Sul, o ex-prefeito, o ex-deputado federal, Edir Pedro de Oliveira, aqui de Gravataí. O Edir foi prefeito da cidade, foi um bom prefeito até, e o Edir não era muito levado a sério na política de Gravataí. Tinha sim, como tem com muitos, um preconceito muito sério com ele e um desrespeito muito grande com a figura do prefeito. Vou falar porque é verdade, eu adoro falar a verdade. Machuque quem quiser, não estou muito preocupado. Não estou ofendendo ninguém. Se eu dizer a verdade machuca alguém, eu vou machucar eu. Não dizendo a verdade a mim? Não, de forma nenhuma.
Então o Edir, depois que largou a prefeitura, tudo que ele dizia não adiantava nada para ajudar a cidade, muitas opiniões, enfim, né? Então o Edir está dando a volta por cima, sim, né? Está dando a volta por cima. Presidente do PTB, poxa vida, o Roberto Jefferson é figura nacional hoje, com suas virtudes, com os seus defeitos, como todos nós temos, os políticos de Gravataí, todos têm virtude. Parece que tem uns que só tem virtude, né? Mas tem defeito, talvez muito mais que o Edir. Então o Edir foi empossado pelo Roberto Jefferson, e o engraçado nisso aí é que foi empossado como vice-presidente o Divaldo Lara, irmão do ex-presidente Luiz Lara. O Luiz Lara foi tirado à força pelo Roberto Jefferson e colocado o Edir. E o vice do Edir é irmão do Lara, prefeito de Bagé. É bem sui generis a história, né? Então a gente imagina que os irmãos não se dão. Os irmãos não tem porque um deveria ser solidário ao outro. Agora, isso na política dizer dos irmãos não se dá não é novidade, né? Isso é velho. Tem por aí, até porque isso é fruto de famílias com problema, né? Famílias desestruturadas, porque a família, uma família boa, unida, religiosa, pode perder o pai, a mãe fica ali e tal, pode perder a mãe, o pai fica ali. Só família desestruturada, que os pais não deram a devida atenção, devido carinho, devido valor à família, que acontece e é muito comum, irmão não gostando de irmão, irmão odiando irmão. Eu acho isso o fim da picada, certo? Uma das coisas que eu tenho mais repulsa na minha vida é ver irmão brigando com irmão por causa de herança, por causa disso, por causa de ódio, por causa daquilo. Quando não é na política, também é um fato muito comum. Então, eu fiquei não surpreso, porque é comum, do Lara, prefeito de Bagé, assumindo de vice no momento que o irmão dele é expulso da presidência do PTB. Então, outro assunto também que eu quero comentar com vocês, o FHC, Sagracinho, de ex-presidente, disse o seguinte: entre Bolsonaro e Lula, eu fico com o Lula, ele disse. Bom, não é novidade. E o que eu vou dizer para o Fernando Henrique? Entre o Fernando Henrique e um cachorro, porque eu gosto muito de cachorro, os meus estão aqui perto me olhando, eu fico com o Dodge ali, é meu cachorro. Oi, Dodge, tudo bom? Você é muito melhor que o Fernando Henrique. Muito, muito melhor. Também, a briga lá em Brasília, isso que eu queria comentar com vocês, que o pau está comendo lá em Brasília. Vamos ver um vídeo aí em que o presidente Bolsonaro, naquelas suas entrevistas de alambrada ali com o povo, está sempre ali conversando com ele, alguém provocou e ele falou do Barroso, do ministro do STF, do Barroso, que está pedindo a CPI da Covid, né? Para o presidente, ele não está pedindo para os prefeitos, governadores e por outros roubos em geral. E aí o presidente, até que um dia o presidente, como diz o gaúcho, deu um relhaço nas paletas do Luiz Barroso. Olha só o que o presidente disse. Não sei. A questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal, mandando, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece,
falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, meu presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Como é bom ouvir isso, né? Quanto mais eu observo os inimigos do presidente, mais eu gosto da figura do presidente. Não dele, sim, mas da figura do presidente, do que ele defende. Quanto mais eu vejo o que os outros defendem, mais eu gosto do presidente, eu saber que ele defende nós e o Brasil. Tá certo? E tá fedendo. Tá fedendo o STF, não, você reunir, porque não é bem assim, o Barroso não representa todos, o plenário, vão fazer uma votação, e, sabe o que é isso aqui, né, o gaúcho sabe, isso aqui, eles apertaram, tenho certeza que quarta, não sei o que vai acontecer, mas olha o que eu estou dizendo hoje, tenho certeza que eles vão votar atrás, já chamaram o Barroso dos bastidores, tu é doido, rapaz, como é que tu me pede um negócio desse, se não é da tua competência, um ministro pedir pro chefe do outro poder, o Pacheco, presidente do Senado, para ele fazer uma CPI do presidente e tal, entendeu? Então, vai ficar tudo certo, como sempre, vão tudo lavar, cada um lavar o teu tanque sujo do STF, tem o tanque sujo da Câmara Federal e o presidente também tem o seu tanquezinho, mas do nosso lado, do lado dos brasileiros. Então, quarta-feira, para mim, isso vai virar em nada, vai ficar o dito pelo não dito, certo? Então tá. Eu gostaria de encerrar com uma notícia assim, que me causou espécie, assim, que o Papa Francisco disse o seguinte, que dividir o patrimônio não é comunismo, é cristianismo. Legal, gostei do que o Papa disse. Então está na hora da Igreja Católica fazer a sua parte. Por exemplo, aqui em Gravataí não deveria ter vendido o seminário, aquelas terras ali, para Cirela. Deveria ter dividido para os pobres. Certo? Um abraço a todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.